Olá, está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Eu sou o presbítero Roberto e eu quero trazer para vocês a continuação dos programas anteriores, onde nós viemos estudando nos últimos tempos o livro de 2 Coríntios. Antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Então, como eu sempre tenho falado no início dos nossos estudos, eu gosto de salientar que todos os meus estudos são baseados somente no livro da Bíblia. Alguns comentários, algumas pessoas que têm feito na minha rede social me perguntam sobre algumas situações de outras passagens, de outros livros que eles leram, mas eu não entro muito em detalhes sobre essas questões, pois eu não vou por estudos de livros que não têm um texto bíblico, que não têm um fundamento, pois podemos aqui confundir o pensamento de algumas pessoas nessa questão do estudo bíblico. Pois a Bíblia, ela é verídica, a Bíblia, ela não falha, e nós vemos que todos os relatos que estão nela, não somente os anteriores de Cristo, quando ele esteve aqui, mas também aqueles posteriores, que são os que vivemos atualmente, e o livro de Apocalipse. Tudo tem acontecido de acordo com as profecias que são contadas, escritas aqui na Bíblia. Então, eu não vejo de forma alguma o interesse de colocar falas de outros livros, de outras coisas que muitos se falam em estudos. Eu vou somente pela minha base que está aqui. Você, muitas vezes, que está agora iniciando o estudo conosco, pode achar um pouco estranho eu não me basear em outros livros. Eu não vou me basear assim, dessa forma. Vamos estudar somente aqui. Eu tenho nas minhas mãos uma Bíblia de estudo pentecostal, que ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. E são essas referências, são essas variantes que me auxiliam nas traduções, fora a revelação do Espírito Santo. É uma Bíblia corrigida do ano de 1995. Se caso você tenha aí uma Bíblia mais atualizada ou de um outro autor, pode ocorrer, se você estiver acompanhando, dela está com algumas traduções um pouco diferentes. Mas, como eu sempre digo, o texto, o conteúdo, ele é o mesmo. A revelação, ela é a mesma. Então, não há necessidade de ficar falando o nome de outros atores bíblicos. Vamos apenas nos basear no texto e no contexto, onde nós temos aqui as revelações desse estudo. Caso você possa acompanhar comigo aí, onde você estiver, estaremos fazendo o estudo nesse dia de hoje em 2 Coríntios, a partir do capítulo 8. A minha Bíblia, ela tem um título que diz assim: A coleta para os cristãos pobres da Judéia. Então, Paulo, ele está falando aqui com a igreja de Coríntio, com a cidade, com os moradores ali, sobre a questão da coleta, como deveria ser feita, como deveria ser distribuída, como é o auxílio aos pobres. E é nisso que nós vamos estar estudando hoje aqui. Então vamos dar aqui a lida no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada à igreja da Macedônia. Como em muita prova de tribulação,
houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundante da fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência e em vossa caridade, para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Então vamos dar uma parada aqui no versículo 8 para compreender esse início desta carta enviada ali para a igreja de Coríntios, falando sobre os cristãos pobres, aquelas famílias que tinham menos condições da Judéia. Então, ele fala aqui, do versículo 1 até o versículo 9, que esses dois capítulos contêm instruções sobre a oferta para os crentes pobres de Jerusalém. A palavra de Paulo abarca o ensino mais completo do Novo Testamento sobre a contribuição financeira cristã. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Então, nós estamos vendo aqui que foi colocado sobre as igrejas que recebem o dízimo, o redízimo, as ofertas, e além disso tudo, algumas pessoas que contribuem de alguma outra forma em uma determinada campanha, onde nós realizamos em nossos ministérios. Porque muitas vezes chega ao nosso conhecimento que uma família que antes, porém, não estava passando por uma dificuldade financeira, naquele momento poderia estar. Então nós levantamos ali um clamor, levantamos aqui em nosso ministério, dentro da nossa igreja, um clamor para que as pessoas que possam auxiliar com algum mantimento, com alguns alimentos, de alguma forma, até financeiramente, caso haja necessidade, pois hoje nós, infelizmente, necessitamos do dinheiro da parte financeira para quitar nossas dívidas, não somente dentro da igreja, com a questão de consumo de energia elétrica e de água e de outras dispensabilidades que há necessidade na questão da higiene e da saúde para a limpeza dos nossos banheiros e do próprio salão da igreja. Fora a aparelhagem que nós temos aqui, que uma vez ou outra há uma necessidade de conserto ou até de troca. E aqui Paulo está falando sobre tudo isso, que há uma necessidade de auxiliar as pessoas com a igreja. Então a igreja tem que se unir, a igreja é um corpo, as pessoas que têm uma condição de auxílio, que têm o coração bom, vai auxiliar muito mais, porque nem todo mundo que está na igreja pode auxiliar igualmente. Uns auxiliam um pouco mais, outros auxiliam um pouco menos, mas todos contribuem. E Paulo estava falando sobre essa questão, porque não é questão de uma cidade como Coríntios, que tinha muita gente que havia condições financeiras muito boas. Havia também alguns que eram pobres das regiões um pouco mais afastadas, que era a Judéia. Então ali Coríntios iria ajudar a Judéia, iria ajudar uma outra cidade. Então nós precisamos compreender o que Paulo está falando aqui.
Vamos dar continuidade a partir do versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então, aqui no 9, ele está falando de Cristo. Porque Cristo, nós sabemos, Filho de Deus, que ele deixou toda a sua realeza. Cristo deixou toda a sua condição de santo, de um lugar que nós ouvimos falar, mas não estivemos ainda. Mas em nome de Jesus estaremos. Um lugar onde tem rua de ouro, onde tem adornações com pedras preciosas. Então nós sabemos que Jesus, ele é uma pessoa, um homem, um Deus, um ser humano que esteve aqui e havia largado um luxo esplendioso. Então Jesus poderia muito bem ter nascido de uma família trilionária daquela época, mas não foi isso que aconteceu. Jesus ele veio numa condição muito mais baixa do que se esperava, conhecendo o grandioso poder de Deus. Porque ele nasceu, nós sabemos bem da história, em uma manjedoura, nasceu de uma família que não tinha posses, pois José e Maria não eram um casal que tinha uma riqueza, e nós sabemos de tudo isso. E ainda assim, Jesus, na sua evangelização, desde a época que nós conhecemos os primeiros relatos, tudo que era recolhido ali dentro da tesouraria com um dos apóstolos, ou dois, que seja naquela época, porque nós conhecemos também a história do tesoureiro ali que foi levantado por Jesus. Não vamos entrar em detalhes agora para falar sobre isso. Mas tudo era muito bem separado, muito bem dividido, para auxiliar os lugares por onde eles passavam, para auxiliar as famílias. E aqui ele diz assim: de modo sacrificial, fez parte essencial da natureza e do caráter de Jesus Cristo aqui no mundo, porque ele se fez pobre por nós. Agora participamos das suas riquezas eternas. Deus quer uma atitude idêntica entre os crentes, como a evidência da sua graça, operando em todo o ser. Todos os dons da graça e da salvação, o reino do céu, até mesmo o vitupério por causa de Cristo, são as riquezas eternas que recebemos em lugar dos trapos da nossa iniquidade. É muito forte isso daqui. Porque quando você faz o bem, e é isso que Paulo está falando, quando você faz o bem para uma pessoa, para uma família, sem requerer um interesse, a sua parte espiritual é que está ganhando com isso. Você está ficando espiritualmente muito mais rico, muito mais a favor de Jesus com tudo isso. E é nisso aqui que Paulo está tocando nesse assunto. Quando você auxilia, quando você ajuda, o seu crescimento espiritual, ele se enriquece. E você irá receber esse galardão no céu e não na terra. É claro, é evidente que Deus irá recompensar você aqui também. É muito claro, é só nós olharmos aí grandes pessoas aí que fazem o bem, que sabem ajudar ao próximo, igrejas que têm essa área aí de recursos humanos que auxilia, né? Uma relação pública que ajuda nos momentos de dor, nos momentos de aflições. E essas igrejas nunca perdem o seu financeiro, estão sempre ali subindo nessa área e ajudam mesmo, Então você vê que Deus, sendo ele dono do ouro e dono da prata, ele abastece, não somente aqui na terra, mas no céu o seu galardão está ele totalmente preparado para ser uma pessoa muito rica espiritualmente. Vamos continuar a partir do 11. E nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado,
para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Então, Paulo está falando aqui que esse cumprimento que nós temos de auxiliar as pessoas, ele é um cumprimento dado pelo Espírito Santo que nos abastece de uma forma que nós aprendemos a dar. E é um dom que você começa a adquirir, um dom que você começa a implantar dentro da sua casa, dentro do seu ministério, no seu local de trabalho, que tem muitas pessoas que têm uma facilidade muito grande de doar as suas coisas. Ela pode até comprar algo novo e doar aquele novo, que nunca usou. Já vi muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres fazerem isso. Já vi casos de pastores, pastoras, que muitas vezes estão em seus lares e alguém chega em sua porta pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, e eles podem não ter ali a financeira para poder ajudar financeiramente, então eles pegam o do bom e do melhor. Eu lembro de um caso de um pastor que congregou comigo e a sua esposa, que ele estava ali fazendo ali, escrevendo ali alguns relatos, um sermão no computador para estar pregando naquele dia ou no dia anterior, não me recordo bem agora, mas eu lembro da história que a sua esposa foi atender um chamado na porta, uma campainha que tocou, e uma pessoa estava ali pedindo alimento, pedindo roupa, pedindo auxílio. Ela fez ali uma sacolinha com auxílio, deu algumas coisas ali para essa pessoa levar, mas essa pastora percebeu também que este homem, ele estava ali com um calçado muito pobre, já gasto, com alguns furos ali, assim, nas laterais do calçado, que dava para perceber que aquele calçado era um calçado bem judiado, bem pobre mesmo. Então ela pediu para ele aguardar um pouco, pois ela deu uma olhada no calçado, assimilou bem rápido ali o tamanho e o número que era provável que aquela pessoa poderia usar, e foi até onde estava seu esposo. Ela se abaixou, vocês podem até achar engraçada a situação que eu estou falando agora. Ela se abaixou, retirou ali os dois calçados do pé dele, ele deixou ela retirar, achando que aquilo ali fosse só um carinho que ela estava fazendo para deixar ele descansar os pés um pouco e fosse trazer um calçado mais leve, já que ele estava de sapato dentro de casa e não havia necessidade de estar daquele jeito, apesar que ele só andava e anda até hoje desta forma. E ela retirou os calçados e levou até o rapaz que estava na porta e entregou para ele. Passado ali alguns minutos, cerca de 5, 6 minutos, ele percebendo, o marido dela, percebendo que ela voltou, mas não deu a ele nenhum outro calçado mais leve e continuou seus afazeres domésticos, ele perguntou para ela, cadê o sapato? Ela falou, entreguei ali para uma pessoa que estava na rua ali, dei seu calçado para ele. É uma situação engraçada, mas é assim que um homem e uma mulher de Deus faz. Ele tem essas atitudes. Ele tira o que é bom, que é do melhor. Ou seja, quando nós vamos fazer aqui um clamor para recolher roupas, principalmente na época de frio, algumas pessoas têm, infelizmente, a lembrança de pegar dentro do seu guarda-roupa uma roupa que não usa mais, mas é uma roupa que está furada, que está rasgada, precisando de remendo, precisando de botões, precisando trocar o zíper. E não é isso que nós pedimos. Nós pedimos que a pessoa traga algo que ela possa até estar usando. Trazer uma peça de roupa que realmente poderá ser entregue para alguém sem necessidade de fazer conserto. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Já voltamos aí com a segunda parte do nosso programa. Fique com nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes
com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Estamos reiniciando, falando sobre Paulo com a carta que ele enviou para Coríntios para auxílio da Judéia, dos pobres. E não era só da Judéia, né? Era para auxiliar muitas mais pessoas ali. Vamos prosseguir aqui, a partir do versículo 12 do capítulo 8, a nossa leitura e nossas explicações. Então, no versículo 12, ele diz assim: porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade neste tempo, presente a vossa abundância. Supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas também foi com ele escolhido pelas igrejas, para companheiro da nossa viagem, nessa graça que, por nós, é ministrada pela glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. E evitando isso, que alguém vos vitupere por esta abundância, para que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Vamos parar aqui e entender um pouco sobre essa fala que ele diz aqui de Tito e do companheiro que não cita o nome, que canta. Então ele está falando, Paulo está citando aqui, que Tito ele foi voluntário, que esse levita que está aqui foi voluntário. E isso é importante nós entendermos, que todo trabalho dentro da igreja tem que ser um trabalho voluntarioso. A maioria das pessoas hoje que cuidam de um ministério, que lideram um departamento, que auxiliam nas limpezas ou em qualquer outra coisa, todos são voluntariosos. Não há um ministério hoje pequeno como o nosso que possa pagar salário, mesmo o nosso líder, que é o pastor, o bispo da igreja, a sua esposa, não tem salário. São todos eles voluntariosos, que fazem tudo por amor e pela graça de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessas horas que nós vemos que essas pessoas, elas são retribuídas. Essas pessoas, elas são agraciadas com um retorno não somente espiritual, mas um cuidado
precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, onde muitas vezes um testemunho que é dado dentro da igreja com essas pessoas são de questões que eles estão passando por uma necessidade, estão passando por uma dificuldade e acaba se revertendo a situação porque alguém vai lhe dar um auxílio. Então vou dar um exemplo aqui na época da pandemia, por exemplo. Os nossos líderes aqui moravam na Bahia, na cidade de Valença. E ali, uma cidade que eu nunca estive, mas eu já ouvi falar muitas vezes, uma cidade com poucas pessoas, não é uma cidade grande, mas devido ao trabalho espiritual que eles fizeram ali, conhecendo muitas famílias, ajudando muitas pessoas, ali na época da pandemia, enquanto muitas pessoas, infelizmente, estavam passando por necessidade, passando por dificuldade, pois ali ele não estava tendo um trabalho fixo, o nosso líder aqui. Ele fazia alguns trabalhos esporádicos, pois ele não tinha e não tem um salário da igreja. Então ele fazia ali seus trabalhos, fazia ali o chamado bico, para que não ficasse dependendo de dízimo da igreja, de oferta da igreja. Mas, na hora que estava ali, tendo a pandemia, onde foi decretado em vários lugares que as igrejas não poderiam mais estar com seus templos abertos para ter seus cultos normal, foi começando a passar muita dificuldade. Eles foram começando a passar por uma necessidade, onde começou a faltar ali o alimento básico começou a faltar. Mas Deus, ele fez com que outras pessoas pudessem levar até eles, pessoas até que não congregavam no ministério, pessoas que não estavam congregando com eles, não participavam dos cultos, e chegou algumas vezes durante a pandemia deles terem não somente o suficiente para eles, mas tinham um montante maior para ajudar também outras famílias. E era feito isso. E é isso que Paulo está falando aqui. Quando você faz a coisa por amor, quando você faz a coisa voluntariosa, Deus ele vai te retribuir de várias formas. E vai sobrar tanto que você vai poder ajudar outras pessoas, por mais que você não esteja ali trabalhando. E vai acontecer isso, porque Deus ele é maravilhoso. Vamos seguir aqui a partir do versículo 22. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e muitas coisas já experimentamos. Ser dirigentes e agora muito mais dirigente ainda, pela muita confiança que em vós tenho. Quanto a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com ele, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da vossa glória acerca de vós. Vamos então prosseguir a partir do capítulo 9, que diz assim: Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que, primeiro, fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância,
em abundância também ceifará. Dá uma parada aqui nesse versículo 6, um versículo muito utilizado nos momentos de dízimo e oferta. Muitas pessoas falam sobre isso. Eu quero repetir essa fala aqui, que diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Vamos dar uma lida aqui na explicação da minha Bíblia para podermos falar sobre essa questão. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Deus o recompensará de acordo com o que lhe dá. Para Paulo, a contribuição não é uma perda, mas uma forma de economizar. Ela lhe trará benefícios substanciais para quem contribui. Paulo não fala primeiramente da quantidade ofertada, mas da qualidade dos desejos e dos motivos do nosso coração ao ofertarmos. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva e pela dedicação total que ela revelou ter. Então vamos compreender aqui o que Paulo está falando. Nós temos duas passagens bíblicas que refletem muito bem sobre essa questão de o que semeia pouco também ceifará. Então, nós temos ali uma lembrança de uma passagem na Bíblia que fala sobre aquela mulher que ela tem apenas uma moeda e ela contribui apenas com aquela moeda. Ela dá somente aquela moeda, era a única moeda que ela tinha. Enquanto as outras pessoas que estavam ali contribuindo, que estavam dando as ofertas, davam tudo o que lhes sobrava. Então, Jesus ele é bem claro sobre essa questão ali na hora desse ato, que Jesus diz que certamente aquela mulher, ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela só tinha aquela moeda. Ela sabia que se desse aquela única moeda, ela não teria mais nada. Já os outros estavam dando o que lhes sobrava. E o que sobra, poderiam dar um pouco mais. E não era isso que se fazia. Por esse motivo, muitas pessoas dentro do nosso ministério, ou de qualquer outro, são muito mais abençoados, principalmente financeiramente. E algumas pessoas não conseguem compreender isso. Algumas pessoas que já estão na igreja há um tempo, elas costumam até indagar a Deus por que o vizinho que senta do lado deles ali na cadeira é mais abençoado do que ele, se ele às vezes está doando um pouco mais do que aquela pessoa. Porque muitas vezes você tem a percepção de quem está dando um pouco mais. Porque se for o ministério que costuma, na hora do dízimo e da oferta, pedir para as pessoas se levantarem, e aquela pessoa que se levanta vem até a frente e coloca ali dentro de uma urna, onde está escrito dízimo e oferta, e nós temos ali o hábito de ficar vendo quem levanta e quem não levanta, você vai contar quantas vezes uma pessoa levanta em todos os cultos e qual que não está levantando. Aí você sabe que fulano está doando mais. Mas essa pessoa que está doando mais, muitas vezes, ela não está doando o suficiente. Ela está tirando ali o que está lhe sobrando. E é isso que Paulo está falando. E é isso que Jesus estava citando. É isso que nós temos que entender, o que vem acontecendo em muitos lugares que as pessoas não são abençoadas. E Jesus ele deixa bem claro com esta mulher. A mulher deu aquilo que ela tinha, era a única coisa. Agora, o outro exemplo, passagem bíblica, onde Ananias e Safira vendem uma herdade, vendem uma propriedade para dar o dízimo, dar uma oferta nas mãos de Pedro e de João. Quando Ananias chega primeiro e entrega a sua parte da venda do terreno, logo o Espírito Santo revela, porque o Espírito Santo ele vai contar, ele vai mostrar.
Deus não é Deus de mentira e também não é Deus de intriga. Ou você é fiel ou não é. Mas naquele ponto ali, havia uma necessidade de ter uma mudança dentro dessa questão de dízimo e oferta. Por esse motivo, tanto Ananias como Safira foram punidos. Vendeu por um valor, ao chegar e apresentar ali o que estava dando de oferta, de dízimo, estava dando o menor valor. Quando foi indagado, ainda mentiu. E da mesma forma aconteceu com sua esposa. Ali os dois acabaram perdendo a sua vida. Pois quando você faz algo que não é referente àquilo que Deus está propondo para você, você está perdendo. Você está pecando. E é isso que Paulo deixa bem claro aqui. Nós não desejamos que ninguém morra por dízimo e por oferta. Não desejamos. Mas o nosso líder aqui, ele costuma dizer que nem todos aqueles que dizimam serão salvos, mas todos que serão salvos são dizimistas fiéis, verdadeiros. Vamos dar continuidade aqui a partir do número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Você não, de forma alguma, você pode entrar numa campanha, de forma alguma você pode fazer uma prova de Deus desta forma que está sendo falado aqui, porque a Bíblia diz: dai o dízimo e a oferta e fazei prova de mim. Mas algumas pessoas, eles acabam fazendo essa prova de uma forma errônea. A pessoa dá o dízimo e fala: olha Deus, estou te dando tanto, mas eu quero tanto de volta. E isso não é algo que deve ser feito. Você não está provando a Deus, você está desafiando a Deus quando você faz esse tipo de coisa. E Paulo está deixando bem claro aqui nessa questão. Vamos seguir um pouco mais aqui. No número 8, ele diz assim no versículo 8: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nós temos muita coisa para falar aqui nessa questão também. Está terminando o nosso segundo bloco. Eu vou deixar para continuar falando sobre essa questão aqui do DAI com alegria no nosso terceiro e último bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Robert. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. Então nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 9, onde Paulo fala dessa questão de quem auxilia com alegria, de quem ajuda com alegria. Pois é muito difícil você entender e compreender o porquê algumas pessoas que têm uma condição
de ajudar um pouco mais, não o fazem na hora que nós estamos fazendo um clamor. Pois nós que somos líderes, estamos sempre atentos a todas as coisas que acontecem com as famílias e as pessoas dentro do nosso ministério. Sem contar que há uma revelação divina, em muitos casos, das coisas que estão acontecendo. Então, nós não ficamos, é claro, falando sobre essas questões abertamente, para que não chegue ao ouvido das pessoas. Mas nós temos conhecimento de quem pode e quem não pode auxiliar um pouco mais. E quando nós percebemos que algumas pessoas que antes ajudavam e param de ajudar, algo está errado, algo está acontecendo. Há algumas situações que acabam desagradando ali esta pessoa e ela deixa de auxiliar, mas ela não consegue entender e compreender que, conforme está escrito na Bíblia, que a pessoa que está auxiliando e deixa de auxiliar, ela vai perder não somente o material, vai perder também na questão da saúde e vai perder espiritualmente. Então vamos prosseguir aqui a partir do versículo 8, que eu quero falar sobre essa questão da graça. Eu já li ali no finalzinho do segundo bloco, mas eu quero dar uma lida novamente que diz assim: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. O poder de Deus, ele é maravilhoso. E quando fala aqui sobre essa questão, o crente que contribuiu com o que pode ajudar um necessitado, verá que a graça de Deus suprirá o suficiente para as suas próprias necessidades e até mais, a fim de que possa ser fecundo em toda boa obra. Então nós já falamos aqui sobre essa questão. Quando você doa com alegria, quando você ajuda, que você auxilia com o coração aberto, já dei exemplo aqui tanto daquela mulher que deu somente uma moeda, mas também de Safira e Ananias, que erraram, que pecaram e perderam suas vidas por mentir na questão do valor que eles haviam vendido aquele terreno, aquela herdade. Então aqui nós estamos vendo que Deus, ele vai sempre, pela sua bondade, pela sua graça, retribuir a você, no mínimo 100 vezes mais daquilo que você está ofertando, daquilo que você está doando, daquilo que você está ajudando. E é isso que algumas pessoas deixam de compreender, que quanto mais você faz com alegria, mais você irá receber, mais você terá em troca. Olha, por exemplo, a situação de Jó. Jó, quando ele perde tudo, quando ele perde suas propriedades, quando ele perde seu gado, perde seus escravos, perde seus filhos, seus netos, suas noras, fica somente ele e a mulher. Muitos dos que se aproximaram dele achavam que Jó estava sendo punido por algo de errado que ele havia cometido. E não era isso. Jó sempre foi uma pessoa que cumpria com tudo aquilo que Deus havia dado a ele. Ele ajudava todo mundo. Ele dava o dízimo e a oferta, ele fazia as primícias ali pelos próprios filhos. Pois ele mesmo dizia, se o meu filho não está dando, eu não sei se ele está cumprindo com o que deve fazer, eu vou fazer por ele. Se ele fazia pelo filho, com certeza ele fazia pelos seus empregados. Ele fazia pelos aqueles servos que trabalhavam com ele. Mas, quando Satanás requer ali e toca em tudo de Jó, quando Deus retribui a ele tem tudo 100 vezes mais. E Deus é desse jeito. Deus, ele vai retribuir pela sua graça, pela sua misericórdia, sendo ele dono do ouro e dono da prata, tudo de bom e de melhor 100 vezes mais, 1000 vezes mais.
Isso vai depender da sua necessidade, do seu comportamento e da forma que você vai saber lidar com isso. Porque Deus, ele não vai dar algo grandioso para uma pessoa se ela não souber administrar e for desviar. Então não adianta, por exemplo, você achar que vai ser milionário de uma hora para outra, vai ganhar aí milhões e milhões de uma hora para outra, mas não vai saber administrar, vai acabar desviando. Por esse motivo, muitas pessoas acabam não tendo o suficiente para atingir esse sonho. Porque Deus sabe que essa pessoa não tem as condições de administrar algo tão grandioso assim. Deus, ele vai permitir que você tenha sempre o suficiente. Olha o povo no deserto. No deserto, Deus deixou bem claro com o maná: pegue somente o suficiente para que vocês possam se alimentar hoje, porque amanhã eu vou dar novamente. Não há necessidade de vocês pegarem, guardarem, porque amanhã eu vou dar de novo. E tem gente que não consegue compreender essa passagem, não consegue entender. Tem gente que quer ser milionário, que quer ter uma casa. Eu não sou contra isso. Você pode sonhar, você pode até ter isso daí. Você pode ter apartamento, você pode ter avião, você pode ter casa na praia, chácara, fazenda. Você pode ter tudo isso, porque Deus é maravilhoso. Mas se você não souber administrar, Deus não vai te dar. Não vai entregar para você algo que você não sabe administrar, que você não tem capacidade para manter isso daí com o foco e o coração voltado para Deus. Deus nunca irá permitir que isso aconteça, porque Ele sabe que você não tem condições. Então não adianta você achar que você vai participar aí de um sorteio de loteria, que você vai participar aí de alguma coisa aí que acontece no mundo lá fora e vai ser contemplado com isso porque Deus tem piedade de você. Não, Deus, ele sabe que ele irá te abastecer todos os dias sem deixar faltar nada na sua casa, no seu lar, na sua família. E você não está passando por necessidade e dificuldade. E é isso que muitas pessoas ainda não compreenderam, não entenderam. Só vai ter algo grandioso assim quem está dentro de um ministério, dentro de uma igreja e era pobre antigamente, quem pode realmente administrar. Quem sabe realmente manter tudo isso daí sem desviar. Mas quem não tem condição nunca irá ter. Porque Deus está preocupado com a sua salvação. O financeiro, ele cuida. Vamos continuar aqui a partir do versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Acabei de falar disso. Acabei de falar isso. Deus, ele vai sempre te suprir, por menor que você seja. Porque, olha, você hoje ganha um salário mínimo. Hoje, você ganha um salário mínimo. Ou 2 salários. Você paga aluguel, você não tem carro e tem que pagar condução, tem a sua esposa, tem um ou mais filhos. E mesmo assim, você é feliz. Não falta o básico na sua casa. Mas o seu vizinho que ganha 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, troca de carro todo ano, só passa por dificuldade. Está sempre ali reclamando de alguma situação. Enquanto você, que está ali ganhando muito menos do que ele, não passa tanta dificuldade assim. Porque Deus está sempre suprindo. Deus não deixa faltar na sua casa. A sua saúde, ela está sempre bem. Você não tem gastos com medicamentos, você não tem gastos com médicos, você não precisa fazer exames todo mês
correndo atrás de uma situação aí da sua saúde, como acontece com algumas pessoas que vivem fazendo exames. Vai fazer um exame hoje, tem que fazer outro amanhã, porque está com algum problema. Isso tudo é reflexo de um mau posicionamento dentro da igreja. Não vive debaixo da graça, não dizima, não oferta, não auxilia aos pobres. Vai viver de que forma? Vai viver sempre com algum problema, seja ele financeiro ou de saúde. E não é só ele, porque isso se reflete na família. O pai, a mãe, o filho, tem sempre alguém que está passando por alguma necessidade. E Paulo está falando sobre essa questão. Ah, então Deus está punindo a gente sobre isso? Não, Deus não está punindo. É você mesmo que está se punindo. É você mesmo que está escolhendo essa situação. Deus, ele não pune ninguém. Porque você escolhe o modo de vida que você está vivendo. Vamos seguir aqui a partir do 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus. Então vamos entender aqui essa questão de em tudo enriqueçais. Para que a generosidade seja manifesta exteriormente, o coração deve antes estar enriquecido de amor e compaixão sincero para com o próximo. Dar de nós mesmos e daquilo que temos resulta em suprir a necessidade do nosso irmão mais pobre, louvor e ação de graça a Deus, amor recíproco da parte daquele que recebe ajuda. Eu falei aqui a questão daquele casal de pastor ao qual eu congreguei, que um rapaz bateu ali na porta de sua casa e estava passando por dificuldade, havia um calçado que ela percebeu que não estava bem e ela tirou do próprio pé do esposo e entregou para ele. Quando você faz isso, não para aparecer, quando você faz isso com alegria, Deus retribui. Deus ele vai te dar muito mais. Quando você faz algo de coração, com alegria e não por necessidade, você vai ter um retorno abundante. E como eu já falei anteriormente, não é só aqui no material ou financeiro, mas também no espiritual. Basta você começar a compreender, você que hoje teve muitas mudanças na sua vida, o seu lado da saúde. O meu caso, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tinha muita dor de cabeça, vivia com alguns problemas aí de saúde. E não tenho mais. Eu não sei o que é tomar um remédio de dor de cabeça há muitos anos. Minha mãe, com quase 80 anos, a mesma coisa. Já tem pessoas aí na idade da minha mãe, ou até muito mais novo do que eu, que vive precisando de algum exame médico, tomando algum medicamento, necessitando de cirurgia. Quando você faz as coisas com amor, Deus ele cuida de tudo da sua vida. Deus ele vai sempre te restabelecer naquilo que mais você precisa. Ele vai restabelecer. Você pode não ter uma conta bancária recheada, mas a sua conta espiritual, ela está com um crédito enorme. Número 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que são de Deus. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão, que é obediência, que confessais quando o Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há, graça
a Deus, graças a Deus, pois pelo dom inefável. Então, nós estamos terminando aqui o capítulo 9, onde Paulo está falando sobre todas essas questões da graça de Deus que ele nos dá. E eu quero deixar para você, neste momento, a produção está colocando aí embaixo, a nossa rede social, onde você pode dizer para nós onde você está vendo esse estudo, o que você está achando desse estudo. Você pode nos auxiliar de alguma forma, fazendo alguma pergunta. Estamos deixando aí a rede social para você nos fazer esse comentário. Nos siga na nossa rede social, no Instagram, no Facebook. Temos agora também a nossa rádio e TV, que você pode baixar ali o aplicativo no Play Store, está aparecendo para você aí. Ali tem louvor, tem muitos comentários, tem oração, uma rádio completa. Então aproveite aí de onde você está para poder usufruir daquilo que Deus tem nos dado, porque aquilo que Ele tem nos dado, nós passamos para você. E eu quero fazer uma oração agora neste momento, pois eu não sei como está a sua vida, o que você tem ofertado, o que você tem ajudado. Se esse estudo fez alguma mudança em você, a partir de amanhã você vai voltar a doar e a dizimar como doava antes. Se você não dizimava, você agora vai voltar, vai dizimar corretamente. Se você puder fechar seus olhos, feche comigo. Soberano Deus e eterno Pai, que as pessoas que estão neste momento acompanhando esse estudo, onde Paulo nos ensina como devemos nos prostrar dignamente com a doação, com o dízimo, com a oferta, com auxílio aos pobres. Eu lhe peço, ó Deus, se antes ele era dizimista e não é mais, toca e reforça ele, ó Deus, para que ele entenda e compreenda que o dízimo e a oferta é uma necessidade que a igreja precisa para auxiliar outras pessoas. Se ele nunca dizimou, se nunca ofertou, se nunca ajudou, que possa fazer agora, para que possa ter seu galardão nos céus, ali ele compreendido e aceitável. Reforça, ó Pai, ainda mais com esse dizimista e ofertante, devolvendo a eles, como o Senhor fez com Jó, 100 vezes mais, porque santo Tu és.